Bem, nós estávamos na igreja que dirigiu Timothy Edwards, que fica mais ou menos a 2 quilômetros daqui. E agora estamos no cemitério, né, onde ele foi enterrado, o pai de Jonathan Edwards. Então, em 2001, a igreja congregacional, ela fez uma homenagem ao pai de Jonathan Edwards, o reverendo Timothy Edwards, tá, que viveu de 1699 a 1791. Então nós vamos agora achar aqui o túmulo dele, certo? Essa aqui é a entrada. O que é mais interessante é que na porta da entrada, aqui na entrada do cemitério, tem uma homenagem justamente a ele, Timothy Edwards, primeiro pastor da igreja estabelecida naquela região. Interessante. Bem, vamos lá então achar aqui o túmulo do pai de Jonathan Edwards, né? Timothy Edwards, que foi pastor, pai de Jonathan Edwards, nascido em Hartford, Connecticut, em 14 de maio de 1669. Ele veio morrer no dia 27 de janeiro de 1758. A família de Edwards é de origem galesa, sendo o ancestral mais antigo conhecido como Reverendo Richard Edwards, que supostamente deixou o país de Gales na época da Rainha Elizabeth e se estabeleceu em Oxford, Londres, como clérigo da igreja estabelecida. Seu filho, William Edwards, acompanhou sua mãe a esse país. Ela, tendo ficado viúva e casada novamente, passou depois então a residir em Hartford, Connecticut. Richard, um rico comerciante, filho de William, era o pai de Timothy. Este último graduou-se em Harvard em 1691, recebendo 2 diplomas no mesmo dia, um pela manhã e o outro pela tarde. Uma marca incomum de respeito. Dizem os registros de West Windsor, pago a sua extraordinária eficiência em ensinar. Bem, então eu estou aqui do lado do túmulo do pai de Jonathan Edwards, Timothy Edwards. E esse túmulo aqui no formato de mesa, na verdade eu não sei o que significa, né? Mas ali do lado está a sua filha, que morreu com 19 anos. Ela gostava, né, segundo algumas histórias, de Browning, né? E ele morreu de tuberculose e ela morreu pouco tempo, bem rapidamente ela morreu depois. Alguns dizem que ela morreu de amor. Ela tinha 19 anos de idade. David Bride, né, o grande missionário entre os índios. Mas o que ocorre é que o que me faz assim meditar, eu vim aqui nessa tumba, não é algo místico, sabe? Que nem faz Benihim, por exemplo. Benihim foi num cemitério e ele foi lá pegar segundo ele, a unção de uma grande evangelista, né, que existia nos anos de 1970, se não me falha a memória, Catarine, esqueci o nome dela agora, Catarine, não lembro bem o nome dela, mas ele foi no túmulo dela para querer pegar, segundo ele, a unção dos ossos dela. Eu estou aqui não com algo místico, porque tudo isso não existe, tudo isso é fantasia, são coisas de neopentecostais, essas aberrações. Eu estou aqui porque me faz lembrar que pessoas como ele tiveram uma influência
muito grande sobre a sua região, né, sobre o seu bairro, sobre a sua cidade e principalmente sobre o seu filho, que foi um dos maiores teólogos dos Estados Unidos da América, Jonathan Edwards. Então isso é que me faz vir aqui, né, mostrar para os senhores essas regiões, essas igrejas, a influência que nós podemos exercer sobre os nossos filhos, sobre as pessoas que estão ao nosso derredor, sobre a nossa família, né, e sobre a nossa igreja. Esses homens deixaram um grande legado. Evidente que hoje, a América, ela vive uma situação de apostasia, onde praticamente você não encontra o verdadeiro evangelho sendo pregado hoje na América. Mas é a situação do século 21. É uma situação profetizada nas Escrituras, que o final dos tempos, o evangelho realmente ele seria misturado, né, com heresias, com apostasias, e é o que está acontecendo. Mas na época desses homens, né, eles viveram realmente um evangelho puro, né, onde as cidades eram alcançadas pela palavra de Deus, e eles deixaram uma grande marca. Pense sobre a marca que ele deixou sobre o filho dele, que se tornou o maior teólogo da sua época, né? E ainda até hoje ainda é considerado o grande teólogo, Jonathan Edwards, teólogo reformado, Jonathan Edwards, seus escritos, né? Então seu pai deixou um grande legado para a América, né? Então eu fico pensando sobre a influência que nós podemos ter como pai sobre os nossos filhos, boas ou más. Pense nisso. Você é um exemplo para o seu filho, para o bem ou para o mal. No caso de Timóteo, né, ele foi uma pessoa que exerceu uma grande influência, mesmo longe. Ele chegou a comentar em cartas com a esposa dele que ele queria que Jonathan Edwards não se afastasse do lápis. Ele queria que ele escrevesse bem, que ele produzisse bem, escrevesse boas obras. Então, foi o que aconteceu. Jonathan Edwards se tornou um grande homem de Deus, né? Não estamos aqui com nenhum tipo de idolatria sobre Jonathan Edwards ou sobre o seu pai. Eu só vim mostrar para vocês como nós podemos ser bênção também na nossa era, no século 21. Basta somente que nós entregamos a nossa vida para a glória de Deus, para que possamos ser usados grandemente por Deus. Deus espera de nós, senão as próximas gerações, elas não levarão o cristianismo avante. Esses homens levaram o cristianismo à frente, passaram o bastão para nós, e nós precisamos continuar essa jornada. Que Deus possa ter misericórdia de nós, e que nós possamos olhar para essas vidas que passaram pela terra e servir como exemplo para nós. Amém? Que medite sobre isso que eu disse aqui, seja um exemplo em tudo que você fizer para as pessoas que estão convivendo com você nesta era. Então eu deixo aqui as imagens do cemitério onde esse grande homem de Deus foi enterrado aqui. Certamente houve um grande cortejo na sua época, né? E hoje restam essas tumbas, né, de pessoas importantes nesse cemitério. Tem pessoas importantes aqui, pessoas que marcaram uma época, mas eu quero destacar a vida deste homem, que foi um grande pastor, que influenciou a sua geração e a sua família. Que Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus. Amém. Agora deixe o seu comentário aqui abaixo para que o YouTube entenda que o nosso conteúdo é relevante e possa divulgar este vídeo para mais pessoas. Grande abraço e até o próximo vídeo!